Meus queridos, aqui é o Rafinha do Dado Cadente. Eu estou aqui com o Davi. Eu me escondo. E com o Thiago. Eu taco. E o nosso papo de hoje é sobre RPG e nós vamos discutir sobre os estilos de jogos de RPG: aventura, ação, drama, comédia, terror, horror, suspense, intriga e o que mais vier por aí. Então fica conosco, vem, porque esse papo vai estar muito divertido e eu tenho certeza que vocês vão curtir. E rola o dado! Deixa eu dizer já de saída aqui, cara, o verdadeiro terror é tu quase derrubar a porra do notebook inteira, só porque tá colado na parede e o cabo é muito curto e eu não tenho um local decente pra ficar na minha casa. Isso que é a pandemia. Isso é terror pra ti, pra mim foi suspense, porque eu tava balançando esse notebook aí e eu tava olhando, será que ele cai? Será que ele não cai? Será que ele tá num navio e não nos contou? Onde é que ele tá indo? Ah, quase foi, cara, quase foi. Mas bem, então a gente resolveu fazer uma pauta hoje sobre estilos de jogos, né? Como o Rafinha já deixou na introdução. Eu deixei bem introduzido, né? É, a piada de tiozão a gente dispensa, né? Em se falando de estilos de jogos... Mas, na verdade, são estilos de narrativas, né? Que a gente quer conversar, né? É, exatamente. Estilos de histórias. É. Mas em se falando de Dado Cadente, né? Do nosso grupo Estilos de Jogos, claro que a gente tem que começar pelo horror. Por quê? O que nos uniu... Por quê? Como assim? Não, peraí, por que horror? O que nos uniu e o que faz nós estarmos aqui hoje conversando sobre RPG foi um jogo de horror. Nosso jogo mais antigo, o jogo mais clássico, que muitas vezes nós falamos aqui. A campanha de Narcwolf, que é uma campanha de horror pessoal. E na sua primeira campanha, digamos assim, a Narcwolf tinha um conteúdo de horror muito grande. Nós tínhamos um mistério muito grande que rondava aquela história e os personagens, eles não sabiam o que havia em volta da cidade, né, na floresta, as criaturas. É importante lembrar, né, Nitwolf é uma cidade no norte da Alemanha, né, uma cidade fictícia em que os nossos personagens eram vampiros ali no período da Idade Média, no século IX. Então esses personagens ali, né, na Idade das Trevas, num período posterior ao final do Império Carolíngio, eles vivendo nessa cidade tinham a questão da floresta, que se fechava em torno de Nitwolf, e essa floresta tinha criaturas. Essas criaturas, elas não eram lobisomens, né? Os personagens não sabiam o que eram essas criaturas e, bom, posso dizer que talvez até hoje nós não tenhamos certeza do que eram aquelas criaturas. Eram criaturas terríveis e elas representavam uma ameaça constante aos personagens através dos séculos, né? O primeiro jogo que eu joguei com vocês, acho que não foi Nitwolf, a gente já comentou. Até o primeiro jogo que eu joguei com o Thiago, com o Keone, essa galera aí, foi aquele jogo que foi um live, que era um vampiro, cuja história eu realmente não lembro. Foi outra história. Acho que era terror, mas acho que era uma coisa muito mais política. Eu lembrei de uma coisa muito importante que fez a gente mudar, e eu acho importante a gente falar, o nosso estilo de narrativa, que foi o advento do hacking nas nossas vidas. E o hacking, na introdução dele, ele tinha um breve texto que diferenciava o tema e o tom e dizia para o narrador como ele ia explorar o tema de cada campanha e o tom de cada campanha ou de cada história para que conseguisse gerar e passar a sensação exata do que ele queria para a campanha. Ah, sim, né? Até porque a maior parte dos jogos do hacking são baseados em horror pessoal, né? Tem muito menos a questão da intriga política que tinha na Máscara e tudo mais. Traz um pouco mais essa questão do horror pessoal. Eu sei que o hacking, ele flopou em termos de venda. O pessoal, de modo geral, não gosta do hacking. O Vampiro à Máscara é muito mais famoso e muito mais conhecido. Mas, nesse sentido, assim, nós somos, principalmente, sempre fomos jogadores de Vampiro hacking, né? Mais fortemente do que a Máscara. E nesse sentido, eu acho que até o Rafinha tem razão quando ele diz que não tem como começar essa discussão sem falar de jogos de horror, justamente por isso. Eu
lembro que o primeiro livro que eu comprei na minha vida de RPG foi Ravenloft, segunda edição, Domínios do Medo era o nome do livro. Eu comprei num lugar chamado Forbidden Planet, foi num catálogo... E é fantástico. Era bem legal. Quando eu tinha 15 anos era bem legal. E eu comprei num catálogo da Dragão Brasil, e era um livro preto, enorme, lindo, cheio de texto e imagens, desenhos e tal, né? É o que todo mundo espera de um livro, né? Que ele tenha cheio de texto. Tem gente que espera que venha mais desenho do que texto. Eu me escolho. Mas é que era um texto bacana, assim, para um livro de jogo, sabe? Que eu não conhecia. Eu tinha lido muita coisa, por exemplo, de Dragon Quest, eu tinha lido coisas mais assim, que era mais mecânica mesmo, né? Trazia muita coisa mecânica. E esse livro não, ele trazia muita coisa de história mesmo, de ambientação. E uma ambientação voltada para o horror. E eu lembro que tinha especificamente um capítulo que se chamava Dogmas do Horror, em que ele te ensinava a construir histórias e personagens em volta desse tipo de dinâmica, de temática. Então ele dizia uma coisa muito importante ali: quando você vai tratar de horror, é muito mais importante a sugestão de algo do que o algo em si. Diz muito mais meia dúzia de gotas de sangue no chão do que um cadáver estripado. E eu acho que essa é uma das bases do que a gente tirou depois pro Hacking. Essa sutileza, essa coisa do mistério. E isso também redunda, por exemplo, naquelas criaturas que a gente nunca via e que deixava a gente apavorados. Eu acho que ali a gente acertou em cheio nesses dogmas do horror, principalmente com essas criaturas. Sim, mas isso são estilos de narrativas, né? Tu falando mais num horror, com certeza, um ambiente de suspense, uma narrativa de te apontar pequenas coisas que vão te induzir a um horror mais além e fomentar a tua imaginação, é um estilo de narrativa. Mas também tu consegue apresentar um estilo de horror mais gore, com muitos cadáveres e muitas coisas estripadas, que pode despertar uma sensação de nojo nos jogadores. Eu concordo, mas eu acho que é um outro estilo. São cenas e cenas, são estilos diferentes, né? Existem várias maneiras de tu apresentar o horror, né? Uhum. Sim, não, com certeza. É que eu acho que é um estilo diferente, assim, a gente quando parte pra uma coisa mais gore, que é mais violenta, graficamente violenta, a gente não tá tratando bem de não seria um suspense, não seria um tipo de horror gótico, não seria o tipo de horror mais sutil, né? Ele é um horror mais baseado no impacto da cena, que também é legal, eventualmente é legal. Eu não consigo, por exemplo, imaginar um jogo de zumbi sem isso. Sem isso, claro. Mas pode usar vários tipos diferentes de horror num mesmo jogo, por exemplo, de vampiro, onde tu tem clãs que são completamente diferentes. Com certeza. Então tu pode ter um Ventrue com essa atmosfera de suspense e apresentando esses elementos aos poucos, e tu tem um Nosferatu ou um Gangrel que tu pode usar essa estratégia do gore, do trash mesmo, né? Com certeza. É claro que o horror ele vai muito além, né? Nós começamos jogando Night Wolf, que é um jogo de horror, mas ao longo da história dos nossos jogos, o horror sempre foi uma coisa muito presente, que me lembra muito, que me ficou muito marcado na minha experiência como jogador. São duas situações de jogos de horror. Uma ocorreu com o Celso narrando Ravenloft. O nome do jogo era Benefício. Era um jogo bastante interessante, ele se passava num período final da Idade Média, né? Então já tinha ali um surgimento de uma revolução industrial. O meu personagem naquela ocasião ele era um duelista, né? O mosqueteiro era um personagem de 5º nível e nós estávamos participando de uma situação de cena que era o resquício do início do Drácula de Bram Stoker, sabe, o navio? Uhum. Nós havíamos encontrado o diário daquele navio, que era uma das bases para a história, né? Provavelmente a história ia se encaminhar, nós não terminamos aquela história, para alguma coisa de vampiro. Mas o Celso estava tentando técnicas de narrativa, mas naquela ocasião, no navio havia um zumbi. E bom, eu, como narrador de D&D, eu sabia que zumbi era aquele ACA e eu tinha todos os status do monstro na minha cabeça. Eu sabia os status do meu personagem na ficha. Então eu sabia que eu podia dar uma surra no zumbi. Mas eu estava com medo do zumbi, entendem? Eu saí da ficha, eu saí do sistema e a cena
foi descrita de uma maneira tão interessante, tão envolvente, eu tive medo da criatura. Eu não queria subir lá para atacá-la. Era o que eu tinha que fazer. Mas eu não queria fazê-lo. Eu estava com medo, eu estava assustado. Uma outra situação foi um jogo que o Davi narrou, que era um jogo em Mundo das Trevas. Nós fazíamos muitas experiências naquela época, né, de jogos de Mundo das Trevas, e era um jogo que se passava no interior do Rio Grande do Sul. O meu personagem era um policial militar e a cena acontecia, né, do monstro estar atacando essa casa em que o meu personagem estava, e nós nunca vimos o monstro. Nós não sabíamos o que era, nós não sabíamos o que aconteceu. Não era uma cena de um carro, na real, que era no milharal? Teve um carro, eu fugi. Tá, eu lembro. Era no milharal, não era na casa. Vocês chegaram na casa depois. Sim, teve cena da casa, teve cena de milharal, foi no interior do Rio Grande do Sul. E eu passei o jogo inteiro com medo. Todas as ações do meu personagem. Não, era um jogo que tava tu e o Guilherme de mão dada num canto com medo. É possível. Foi encagaçante aquele jogo. Cara, eu lembro que uma vez a gente foi jogar lá em casa e tava o Tom, o Guilherme e eu acho que tu tava também. Eu acho que foi esse jogo. E a porta do meu quarto ela tava com um problema que ela... Do nada, depois que tu fechava, ela dava um clique e se abria. Só que ela não se abria, assim, tipo, devagar. Não, ela se abria e se abria toda. Parecia um fantasma. E aí a gente tava jogando, era tipo umas 4 da manhã, um frio do caralho, jogando a luz de vela. E eu lembro que o Tom tava compenetrado no que eu tava falando, assim, olhando no meu rosto, assim. Tipo, ouvindo cada palavra, não sei o quê. E eu ouvi o clique. E eu sabia o que ia acontecer, tipo, 2 segundos depois. Só que não deu tempo de eu avisar, não deu tempo de eu fazer nada. O Tom olhou pra porta com aquele clique e a porta abriu. O guri se grudou na parede, velho. Ficou branco e soltou um berro. A minha mãe apareceu no quarto querendo saber o que tava acontecendo, se alguém morreu. Foi um puta do escarcéu, cara. Foi foda. O Tom é muito bom de assustar. Eu não tava nesse jogo. Eu acho que eu nunca joguei na tua casa. Tu lembra como é que começou o jogo de mago, aquele clássico antigo, né? Lá de 2006. Não faz pergunta de tu lembra tal coisa. Eu não lembro. Óbvio que eu não lembro tal coisa. Eu vou lembrando à medida que tu vai contando. Tá, então começou com o Thiago narrando, né? Primeira vez que aquele personagem que tinha o John Doe, do Davi, o meu personagem era o Fernando. Falando em John Doe, perfeito. Falando em John Doe, eu acho que a melhor frase de introdução do mundo pro Davi é balas não atraem paradoxo. Essa é a melhor frase do mundo, cara. Isso é o que resume o personagem John Doe do Mago balas do Davi. Não atraem paradoxo. O Mago do Celso, né? Mas o Mago do Davi. Quando a gente fizer o nosso podcast sobre mago, eu explico de onde é que vem e por que vem. É que o Thiago falou em algum podcast aí que ele não tinha narrado. Ele narrou. A primeira vez que os personagens de mago apareceram foi numa sessão de RPG que o Thiago narrou. Né? O Thiago que inventou aquela história, e ele começou com a história assim, imagina tu tá um dia na tua casa lá tomando teu uísque e aí tu fica sabendo que existem essas criaturas horríveis por aí e tu resolve caçar elas. E o meu personagem, ele era um médico, né? E ele era um médico que ele tinha 3 de força porque ele tinha que usar uma Magnum 357. Sim, era obrigatório, tá lá pra completar o curso de medicina, lá tem a residência. Tem que usar uma Magnum 357. É importante. Bom, a gente tratou aqui de 2 tipos de... Entre trancos e barrancos, conseguimos tratar aqui de tipos de terror, né? O terror mais sugestivo, mais envolvente, mais ambiental, digamos assim. E o mais gore, né? Eu, pessoalmente, acho que o terror gore é muito tri e que ele cabe muito numa história, por exemplo, num jogo de lobisomem, num jogo até de D&D. Num jogo focado em determinado clã ou numa cena que envolvam bárbaros mas claro que também é legal ver um horror mais suspense com personagens com um pouco desenvolvimento intelectual como um bárbaro também, porque é bom ver como um ser truculento reage ao medo, né, cara? É assim. Porque um ser truculento, ele tá preparado
pra ver uma cabeça rolando, ele tá preparado pra ver tripas pendurados, mas às vezes ele não tá preparado pra pensar no que são aquelas gotas de sangue no chão, ou o que é aquele barulho que tá repetidamente tocando. Tu colocar personagens que têm esse poder, essa força nas situações de horror é muito interessante, porque tu coloca eles com o desconhecido, né? Isso sempre... Isso, antes de voltar pra Nietzsche Wolf, pra falar disso eu quero abrir um parênteses, né? Davi falou ali no gore, no lobisomem, né? Lembra no nosso jogo de lobisomem que tinha até mordida na virilha. A coisa era do mal. Eu virei um cara do avesso. Eu peguei ele, enfiei a garra no cu do cara e puxei tudo que tinha dentro. Eu fiz o escarcel. A gente vai fazer. Cara, aquele lobisomem era muito a fuder. Era muito a fuder. Eu lembro de uma cena que o Davi procurou um botijão de gás pra jogar botijão de gás em alguém, atirar no botijão de gás. Isso foi no Mago. Explodir. Ah, foi no Mago? Sim. É que era no mesmo ambiente o Mago e o Lobisomem. Eu acho que foi uma sessão seguida da outra. Sim, o meu personagem no Mago quase matou o meu personagem no Lobisomem. Com um botijão de gás, exatamente. Ah, então sabia que eu tava misturando lobisomem e botijão de gás. Sabia que tava lá, eles estavam lá, as duas coisas estavam no mesmo lugar. O nosso grupo de mago, ele entrou em contato com o nosso grupo de lobisomens, né? O Celso fazia isso, né? Era a cidade narrativa, era Porto dos Lobos, né? Tanto que teve personagem faérico lá, e teve aquela campanha magnífica que o Celso fez sobre os pecados. Pá. Isso, que nós jogamos como magos, né? Foi fantástica. Mas eu acho que a gente conheceu um dos espíritos enquanto lobisomem, né? Que, pra quem não sabe, o lobisomem do mundo de... World of Darkness. Do mundo desse, do Hacking, do World of Darkness, que não é mais World of Darkness, que agora é Chronicles of Darkness. Mudaram o nome pra Chronicles of Darkness pra englobar todo esse mundo de Hacking, Mago Despertar e Lobisomem Destituídos, eu acho. Forsaken, isso aí. Os lobisomens, eles caçam e protegem o mundo dos espíritos, né? O mundo material dos espíritos, né? Exatamente. É muito legal. Então, assim, horror, né? Nós jogamos na campanha na Espanha, né? Que começou uma campanha de humanos, que era sobre Inquisição. O personagem do Davi, inclusive, era o Duque. O personagem mais chato que eu já fiz na minha vida. Foi o pior erro que eu já cometi, foi fazer aquele personagem. 90% dos teus personagens são chatos, Davi. Não, mas eles são chatos com os outros. Eu achei chato ele porque eu não podia ser chato com vocês. Ah, tá. O meu personagem, eu fiz, ele era um velho, que era o Duque. E então ele, mandava as pessoas fazer as coisas. Ah, fulano, vai fazer tal coisa pra mim. Ah, ciclano, vai matar tal pessoa pra mim. Aí eu ficava, parado o resto da sessão sem fazer porra nenhuma. Porque eu já tinha mandado todo mundo fazer tudo que eu tinha que fazer. Aí eu não aguentava mais aquele personagem. E eu não gosto do Rafinha. Então eu queria matar o personagem dele. Aí ele tava lá incomodando, enchendo o saco, porque eu sou inquisidor. Ele era um inquisidor. Sou inquisidor, caralho a quatro. Aí eu fui levar ele pra ver o meu touro indomável. O touro! Eu tinha um touro num cercadinho lá. Eu fui tentar atirar ele lá dentro, só que ele era mais forte que eu e me atirou lá pra dentro. Foi uma merda. Foi uma bosta. Imagina um velho caquético, escroto, daqueles bem escroto, pra que eu tinha 1 de força. Eu acho que eu tinha 1 de força. Eu fui lá, eu queimei força de vontade, queimei dado pra cá, queimei até a rosca e não rolou. Não. Cara, não rolou. Foi assim. Ele pegou meu personagem. Imagina um padre de bata, né? Daí o Celso, na hora que tu segura ele, tu sente que embaixo da bata tem alguma coisa. Opa. Sim, era cota de malha. Sei. Era cota de coisa malha. Dura. E aí eu digo, eu saco a minha espada. E o Davi, tu tem uma espada? Sim, cara, eu sou um Gladius Day, eu sou um guerreiro. Tem uma surra no personagem do Davi.
E o Davi ficou tipo, do meu plano maravilhoso de matar o padre, foi por água abaixo. O padre fazia crossfit. É que tu sabe quando tu chega numa campanha e é uma coisa assim que acontece às vezes nos jogos, principalmente em jogos de terror. Eu me diverti. E terror e mistério, né? Em que o pessoal fica empacado. Existem pontos em que as pessoas ficam empacadas. E alguns dos nossos jogos já aconteceram isso, da gente ficar empacado. Aí eu começo a ficar impaciente. Aí eu faço alguma merda pra movimentar as coisas. Foi assim, por exemplo, no último jogo de vampiro que eu joguei com vocês, em que eu cheguei e vocês estavam tipo só conversando. Vocês só conversavam e conversavam. Aí o que eu fiz? Eu comecei a matar gente. Aí deu merda, porque o resto dos vampiros quiseram vir matar vocês. Mas eu acho isso super normal. Eu fiz isso na sessão de ontem e não deu certo. Ficou todo mundo de cara comigo. Eu quis fazer uma coisa pra movimentar a sessão. Na sessão de ontem, agora vamos sair do horror e vamos pra aventura. Fantasia. Essa aí é um high fantasy, tá? Porque tem brilhinho e tem aranha gigante, então não é low fantasy. Cara, eu só disse pro druida, voa! Só isso. Estávamos nós, depois de batalhar aranhas gigantes, cair de um penhasco... E eu salvar o teu personagem. E estar embaixo do penhasco, não vem ao caso. Estarmos lá embaixo do penhasco, decidindo como subir. Sim, subir. Aí o cara falou pro druida, ó, faz o druida voar. E eu fiz. E daí, um anão resolve pegar um druida humano e jogar pra cima. Na beira de um penhasco. O druida, que já não é muito sociável, porque o Keone já não é muito sociável... Então, é esse jogo que a gente falou no outro episódio, o Keone virou um cachorro e ficou embaixo da mesa o jogo inteiro. O Keone só se emburrou, virou uma águia e ficou em cima de um poste o resto do jogo inteiro também. Mas olha essa ideia, cara, olha essa ideia. Vou te jogar do penhasco agora. Voa, passarinho. Fica claro aqui que o Thiago não gosta... Que o Thiago não gosta de jogos de fantasia. Mas que jogo é esse? Que jogo é esse que vocês estavam jogando? Não... Por que eu não gosto? Eu gosto de jogos de fantasia. Mentiroso. Qual que é o jogo? Nós estamos jogando... O sistema é Dungeon World. É o mundo... O mundo inteiro é uma masmorra. Mundo das masmorras, É tipo Brasil 2021, assim. Cara, eu salvei o jogo aqui numa pasta escrito assim, ó, D&D que não é D&D. Ok. É isso. Não é D&D. Não é D&D. Ele é parecido porque tem as mesmas bichinhos que o D&D tem. Mas não é D&D. É um outro sistema, não tem nada a ver, não é igual. Não tem nada a ver com D&D. Qualquer jogo que se passa em ambiente medieval com fadinha, não, agora com certeza D&D, não. Né? Não, mas Dungeon World, ele bebe na fonte do D&D, isso é inegável. Ele bebe na fonte de vários sistemas, né? Mas não é essa a questão, não é isso que a gente tá discutindo. O sistema que nós estamos jogando agora é Dungeon World, e o jogo que o Celso tá narrando, ele tem um nome. Rafinha, pode me ajudar com o nome? Heróis Indômitos. Heróis Indômitos. É o nome do jogo. Que são... A história do jogo é bem interessante, até. É um grupo de amigos, tá? São 5 ou 6 amigos, eu nunca sei contar a quantidade, certo? Porque sempre alguém cai e a gente joga remotamente, né? Eles eram 6, mas eles viraram 5. Tá, então são 5 ou 6 amigos que eram amigos de infância e que cresceram na mesma região e que viveram inúmeras aventuras juntos no passado. Eles se separaram em determinado momento da vida deles e cada um seguiu um caminho. E agora eles receberam uma carta de um desses personagens e voltaram a se encontrar. E daí agora cada um já formado, com seus 30 e poucos anos, com uma classe definida e com uma pequena bagagem, que é essa bagagem que nos dá o nível 1, né? Então uma pequena bagagem de conhecimento. E eles partem em uma aventura, a caça de... ogros. Agora nós estamos à caça de ogros. E é um jogo mais voltado pra fantasia, assim mesmo. É um jogo mais voltado pra fantasia. Sim. Mas claro, sim. É um fantasia medieval. Fantasia medieval. Mas claro, é um jogo do Celso, então ele tem vários elementos de mistério, né? Então ele te deixa trilhas pra te seguir
e enigmas pra te resolver, que são gatilhos pra outras situações que podem te encaminhar a alguma coisa. É um mundo de fantasia que tu vai viver e morrer nele sem ver um dragão, entendeu? É tipo Ravenloft, então. Existem dragões, eles estão lá, mas a maioria das pessoas nunca viu um, tu nunca viu um barco voador. Não é que nem Eberron, por exemplo. Então é um mundo mais... É um mundo que tem muitas ruínas, né? Então houve um grande império, né? Com gente antes. Então isso é uma das características do Celso. O Celso fez isso na Keltoia, né? Que era um mundo que ele baseou nos celtas, que também era uma campanha de fantasia dele muito fantástica. A ideia do jogo era bastante parecida com esse. Claro, era menos heterogênea porque todos os personagens efetivamente tinham nascido na mesma cidade, se conheciam já antes, já no background, e é de lá que vem um dos personagens mais fantásticos do Davi, e esse personagem foi citado nesse jogo, que é o Ceridic, né? Tu tá falando do jogo que era de D&D, que a gente jogou, que o Celso criou o mundo, que ele fez um mundo baseado nos celtas, como tu falou exatamente, mas que não tem a ver com esse jogo atual que vocês estão jogando, né? Não. É outro mundo, mas o teu personagem aparece lá. Sim, é um outro jogo, é um outro mundo, um outro sistema. Que a gente pode tratar algum dia, porque foi um jogo bem legal, inclusive. Foi fantástico. A cena da flor. Foi um jogo bem legal, na real. Foi divertido, assim. Mas, assim, tratando de fantasia, vocês estão jogando esse jogo agora. Geralmente, fantasia se joga fantasia medieval, né? E a referência, mais do que geral, assim, é sempre D&D, né? Eu, particularmente, não gosto muito de jogo de fantasia. High fantasy, né? Pra mim, o máximo de fantasia, assim, que eu suporto é o nível Tolkien, do Senhor dos Anéis, de fantasia, que é um low fantasy em que cada artigo mágico, digamos assim, artefato mágico que tu encontra é realmente um artefato. Ele tem uma história por trás, ele tem um porquê de existir por trás dele. Não é assim, chutei uma árvore e cai uma arma mágica. Não, eu gosto das coisas mais contidas. Por quê? Sim. Porque eu acho que tu tem mais controle sobre o jogo, sobre a história. Quando trata de uma coisa, sei lá, um universo muito mágico, muito fantástico, tipo um Harry Potter. Eu acho... embora eu acho que Harry Potter... Eu não sou fã, nunca gostei muito, mas eu ainda respeito bastante o Harry Potter porque ele consegue se vincular às suas próprias regras. Então ele te mostra lá uma regra e ele cumpre ela até o final. Ele é coerente em si mesmo. Ele é bastante coerente em si, com as suas próprias regras. Coisa que num jogo de D&D, por exemplo, às vezes fica muito difícil de manter. Porque geralmente a gente não tem maturidade, ou o mestre não tem muita maturidade, os jogadores, ou tu esquece, das coisas, tu esquece como é que a regra funciona, aí tu inventa, e aí quando vê tu tá voando numa nuvem mágica e sem grandes explicações, sabe? Isso me incomoda. Essa quebra de paradigmas, assim, sem muita consideração. Cara, isso depende do jogo, né? Eu sou fãzaço de HQ, né? De histórias em quadrinhos, então... Eu cresci vendo o impossível nos quadrinhos, né? Então eu gosto muito de fantasia. E histórias em quadrinhos de super-heróis não é diferente de fantasia, só se passa num mundo diferente, onde coisas impossíveis também acontecem. Eu gosto do visual colorido, eu gosto do visual mágico, do visual fantástico e da possibilidade de tu encontrar coisas. Eu gosto muito do estilo dos jogos que o Rafinha narrou de D&D pra mim, e que foram jogos que o fantástico tava ali, os itens mágicos eles estavam ali, era tudo palpável. Os itens dos deuses. E era um jogo que foi bem envolvente, conseguia até visualizar todo o panteão, assim, apesar de ser um mundo criado pelo próprio Rafinha, tu conseguia visualizar e sentir os deuses e os símbolos e o poder de cada um e a orientação de cada um. Eu acho isso muito legal.
E falando em High Fantasy, tem um jogo que eu nunca joguei, que eu quase convenci vocês a jogar, que eu queria muito jogar, e eu quero muito conhecer o sistema, que é o Shadowrun. Shadowrun é fantástico. Que se passa, que é um mundo de fantasia também, só que é futurista. Sim, é fantástico. Nunca joguei. Tem orcs, tem fadas, tem dragões, ou existiram dragões no passado, mas que é um jogo que é futurista e parece muito legal. Eu consegui o livro, cara, eu achei legal, a gente conversou sobre fazer isso, criou um grupo de WhatsApp sobre isso, ia rolar o jogo e acabou morrendo no esquecimento e nunca rolou. Mas esse é um jogo que eu queria muito jogar. Outro jogo que é fantasia também, mas é uma fantasia mais high-tech, é Cyberpunk. Agora o Cyberpunk tá na moda por causa do 2077, que saiu pra PC e só roda em PC. E mal roda. Só pra deixar minha crítica, que eu comprei na pré-venda pro Play 4 e tive que comprar o Play 5 pra poder jogar. E mesmo assim o jogo crasha, tá? Vocês mandaram bem no The Witcher, cagaram no Cyberpunk. Isso que dá comprar jogo em pré-venda. Nunca comprem jogo em pré-venda. É de tag chateado. Faz quase um ano, cara, eles não consertaram Pior o jogo ainda. Eu só observei de longe, eu não consegui dar esse passo ainda. Um dia darei. Mas é uma coisa interessante até que o Thiago falou, assim. A gente geralmente, quando pensa em fantasia medieval, né? É o que a gente estava falando antes, inclusive. Por quê? Porque é tudo muito baseado no D&D, né? Mas existe esses... por exemplo, existe fantasia no faroeste, fantasia no futuro, que é o Shadowrun. Eu nunca joguei, mas já ouvi falar, né? Que são menos populares. Star Wars. Mas existem, né? Agora... Qual que vocês acham assim, que é a ambientação mais legal para cada estilo de jogo? Contando aqui que a gente já falou de terror e de fantasia. Tu tá dizendo linha temporal, é isso? É. Período histórico. Porque, pra minha concepção, tu não precisa ter uma linearidade. Tu pode ter um bom jogo de terror na Segunda Guerra Mundial. Tu pode ter um bom jogo de terror na Idade Média. Não, mas eu tô perguntando o que vocês mais gostam. Olha, eu tava pensando aqui, outra ambientação, outro estilo, aliás, que eu adoro, que é espionagem. Eu adoro jogos de espionagem. As primeiras campanhas que eu joguei foi medieval, faroeste e depois uma campanha muito longa de espionagem. Era sobre espionagem, sobre espiões. Era uma campanha assim, que se passava no final da Guerra Fria e depois no começo dos anos 2000. Então já depois da queda da União Soviética, esse jogo era sobre um ex-agente russo, o Dmitry, que se tornava agente da CIA, e aí tu tinha um grupo que ajudava ele. Um agente duplo? Ele era um agente do que viesse, o cara era foda. E Dmitry é muito clichê, né, cara? O nome dele não era Dmitry, eu não me lembro qual que era o nome do personagem. Esse personagem, ele era um NPC, tá, da minha campanha, que depois ele se tornou o personagem de um amigo meu. Ele só quis jogar RPG com a gente porque ele era muito nosso amigo, mas ele não era muito ligado e não queria ler, não queria ver os negócios. Aí um dia ele chegou pra mim e disse, e o que eu faço com esse XP que eu ganho sempre no final do jogo? Ele nunca tinha gastado. Ele jogou várias campanhas sem gastar a experiência. E aí ele botou tudo em destreza, e aí tipo... enfim. E que sistema era esse jogo aí? Era GURPS. Eu lembro que no começo, assim, que eu conheci o Rafinha, eu tenho uma imagem, assim, na minha cabeça, assim, que 90% dos personagens do Rafinha eram agentes da CIA ou do FBI. Sim. Com certeza. Com exceção do personagem de Listoff, né? Porque não tinha como ser da CIA ou do FBI naquela época. Mas se tivesse como, seria. Ele seria. Mas ele era tipo um agente duplo, triplo, ele era um árabe que veio da proto-Rússia, que tava andando junto com uns vampiros, nada a ver, que guardavam uma caixa... E ele era um agente quádruplo. O Molai era um agente duplo efetivamente, né? Ele estava a serviço do... Bom, essa história pra Nietzsche Wolf. Tá, mas e o que vocês mais curtem de ambientação, estilo, ambientação e... Do que eu curto, a full, assim, eu amo jogar vampiro, né? Eu gosto tanto da máscara quanto do Hacking. Eu gosto mais da ambientação do Hacking porque não tem toda
essa questão do Caim, as traduções são diferentes. Eu acho o horror do Requiem mais a fuder, porque o horror do Requiem ele é focado em um determinado local. Então eles pegam aquele conceito do cinema, que é criar uma história numa cidade pequena, é muito mais envolvente e muito mais crível, e tu consegue deixar ela muito mais aterradora do que fazer a mesma história em Nova York, por exemplo. Então eu curto o Requiem por isso, porque o Requiem os vampiros não podem se locomover, porque eles têm uma série de limitações. E isso é uma coisa interessante, até quando a gente tava falando de horror, agora tu me lembrou do negócio, que geralmente as histórias de horror, de terror, assim, elas funcionam melhor num estilo de jogo, num estilo de narrativa que se passa num local só, em que tu não tem grandes movimentações. E num local só não precisa ser, sei lá, num quarto, ou num prédio, ou numa casa, não. Pode ser num vilarejo, pode ser num pequeno local da cidade, mas não é aquela coisa que envolve muitos elementos externos, né? Uma história mais autocentrada, digamos assim. Tu ter uma delimitação geográfica facilita a questão do horror, porque o que tá além... Simplifica também. Sim, simplifica. E o que tá além é o desconhecido. Com certeza. E tu falou isso no começo do episódio, né? A questão de que é muito mais importante tu ter atenção do que tu ter a revelação. É muito mais interessante gotas de sangue do que um corpo estripado. Muito mais interessante o som da criatura, o barulho, a sombra, do que tu realmente ver a criatura. No cinema isso aconteceu, né? Até tu conseguir ter uma criatura que realmente te assustasse na tela demorou muito. Foi o Alien, no caso. Mas nem precisa. Pega a Bruxa de Blair, por exemplo. Pra mim é o melhor filme de terror que existe. É fantástico. É Bruxa de Blair. E não aparece nada. Mas ele não deixa de ter aquele elemento que é muito usado nos filmes de terror, que é o jump scare. Que é te apresentar uma coisa que vai te assustar. E a Bruxa de Blair tem isso também. Mas e é bem utilizado. Eu acho na Bruxa de Blair bem utilizado. Tem outros filmes que utilizam demais. E daí fica chato, tu já fica sabe. Clichê. Eu não acho que Bruxa de Blair tenha exatamente essa ferramenta. O jumpscare geralmente é uma ferramenta que se utiliza justamente para te causar uma certa expectativa para depois te lançar um negócio na cara. Eu acho que o Bruxa de Blair ele tem uma tensão narrativa que se inicia lá no início do filme, em certo ponto do filme, e que só vai crescendo. E não é bem um jumpscare, é lá no finalzinho, né? Não vou dar spoiler pra quem não viu um filme de 30 anos, mas... vai tomar cu, né? Se não viu o Bruxa de Blair, por favor, né? Veja, não, se tu não vê o Bruxa de Blair, veja o Bruxa de Blair. Por favor, vai assistir My Little Pony. Mas enfim, toda aquela tensão, ela vai se edificando pra chegar naquele ponto. E não é bem um jumpscare, mas é uma coisa que tu já tá tão tenso e nervoso que quando chega naquele ponto final, tu acaba saltando. Tu acaba sobressaltando, mas o filme não tem assim uma trilha sonora que levanta, não tem um movimento de câmera inesperado. Sim. Mas mesmo assim tu se assusta. Mas pra tu ver, o Bruxa de Blair ele é focado num ambiente controlado. Não controlado pelos protagonistas, mas ele ele tem uma delimitação geográfica. E se tu for ver, o Requiem utilizou isso muito bem para manter os vampiros presos em uma determinada localidade. O Ravenloft faz isso, colocando a névoa em volta da cidade, onde tu não pode sair. Tu chega em Ravenloft de maneiras desconhecidas e misteriosas, e tu não consegue sair dali por causa daquela névoa que envolve aquele pedaço do mundo. E é um continente, né? Não é um mundo muito grande, Ravenloft. Não é muito não. É bem interessante, né? Porque tu pode ter uma limitação geográfica como uma limitação temática também. Tu pode ter, por exemplo, um terror no mar em que o teu barquinho, sei lá, anda milhares e milhares de léguas, mas tu tá sempre cercado de mar. Tu tem um tema, né? Nesse sentido, teve uma aventura que nunca existiu, que foi uma aventura que o Thiago propôs, que se passava numa estação espacial. Eu fiz um jogo assim. Só vendeu. Eu fiz um jogo. Eu não joguei, mas o Thiago jogou essa ideia, mas nunca teve. Mas bom, a gente começou no terror, foi pra fantasia, voltamos pro terror. Mas só retomando porque eu fui falar de espionagem, eu voltei lá no meu passado RPGístico, mas a única campanha que eu joguei de espionagem no nosso grupo foi uma campanha narrada pelo Davi. E essa campanha ela se passava no mundo de Evangelion, do mangá.
Evangelion, era uma campanha de espionagem fantástica. Tu jogou, Thiago? Eu não lembro o que era o teu personagem. Eu lembro muito do personagem da Mariana, que ela era uma agente da empresa japonesa. Eu era um agente da CIA, né, que estava infiltrado. Eu era um hacker, eu acho. Eu acho que tu era um hacker. Não, tu era um monstro geneticamente alterado, que era todo branco e se alimentava de sangue. Tu era um bicho bizarro, era fuder. Eu tenho uma pasta enorme onde eu tenho todas as fichas de todos os jogos que nós jogamos, né? Porque como os jogos geralmente eram na minha casa, eu ficava com as fichas de todo mundo, porque a gente tinha alguns jogadores que tinham o dom de esquecer as fichas ou perdê-las. Ou jogar café, vinho, chimarrão. Ou como a base de operações era lá em casa, eu acumulava as fichas. Eu tenho elas todas acumuladas aqui. Vamos procurar. Vamos procurar, isso vai pros stories do Instagram. Cara, aquele jogo foi genial. Era bem legal esse jogo, era bem legal. A Mariana e eu, a gente ficava trocando e-mail durante a semana, esquematizando o que a gente ia fazer. Na época ela trabalhava no Terra, então ela criou e-mails no Terra pra gente poder conversar. Eu acho que talvez já esteja respondido, né? Aquilo mais curto talvez seja espionagem. É isso? Não, é que assim, eu nunca consegui jogar tanto espionagem quanto eu gostaria. Tá, mas qual que tu mais gosta? Qual que é o estilo de jogo que tu mais curte? Estilo e ambientação? Isso é muito difícil de responder. Eu sou um jogador de D&D, eu gosto... E o cara falou que é difícil responder, ele vai ficar 2 horas falando, se prepare. Então, o meu favorito, que eu mais gostei de jogar, é a fantasia medieval. Eu gosto da ideia dos cavaleiros de armadura enfrentando o dragão. Então, sim, pra mim a temática mais divertida é essa. Legal. E tu, Davi, o que tu mais gosta de jogar? Cara, depende da vibe do momento, assim. Mas acho que o jogo que eu mais curti jogar... claro que a gente focou aqui hoje bastante em terror e fantasia, né? E a gente pode, eventualmente, até misturar os dois em Ravenloft. Mas eu acho que o jogo que eu mais curti jogar na minha vida foi um jogo realista, de drama, que foi um jogo sobre a Primeira Guerra, que já falei aqui antes, e que era focado... os personagens eram soldados alemães, e a gente começou o jogo com os personagens com 12, 13 anos, o mais velho tinha 15 anos, e começou tudo com uma brincadeira. Os personagens, tipo, naqueles filmes, sei lá, Esqueceram de Mim, misturado com sei lá, aquele filme lá do Slot, vocês lembram daquele filme? Os Goonies, essa porra. Mas enfim, era um clima mais ou menos esse, era bem... E o pessoal até esqueceu que ia ser um jogo sério, e aí tava se divertindo. E aí a gente jogou umas 3 sessões, e aí o pai de um desses personagens o pai e o irmão foram chamados pra guerra, e mais uma galera do vilarejo deles, que foi uma guerra que antecedeu a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra nos Balcãs, e eles foram chamados, e aí passou-se um tempo e não voltou ninguém, e quem voltou mutilado. E aí foi um impacto bem grande, e era bem realista, porque a gente foi construindo a relação com aqueles personagens. Sim. E quem voltou e tal, que eram os meninos mais velhos, voltaram mutilados e tal, eram uns guris que faziam bullying com eles e que eles odiavam. Só que quando eles viram a forma que essa galera voltou, assim, tipo... Eu lembro que um amigo nosso, o Saul, ele interpretava um personagem que odiava esses caras. E quando eu narrei essa cena, eu olhei pra ele, ele tava com os olhos cheios de lágrimas, assim. E eu até fiquei me sentindo mal, assim, e no final do jogo eu perguntei pra ele, sei lá, morreu alguém na tua família recentemente, alguma coisa assim? E ele, não, é que foi muito emocionante mesmo. E eu acho que esse foi o melhor jogo. Durou, acho que uns 5 anos esse jogo. Legal. E foi muito foda, porque ele era muito realista e o pessoal comprou esse lance do realismo, sabe? Sim. De ninguém queria ter superpoderes, ninguém queria matar o Hitler. Todo mundo só queria contar a sua história, a história do personagem, e a história dos seus personagens dentro de um conflito que era incontrolável por todos. Pra mim esse é o melhor tipo de jogo. E os personagens cresceram juntos, né? Então isso dá mais
dramaticidade pra situação, né? Cara, sim, eu me baseei totalmente num livro que se chama Nada de Novo no Front, do Remarque. É fantástico esse livro. E teve uma cena que eu narrei que depois de uma batalha, que foi a Segunda Batalha do Mar, né, em 1914, em que eles estão olhando por cima das trincheiras a terra de ninguém, completamente devastada e destruída, cheia de cadáveres. E eles estão procurando desesperadamente um amigo deles, que era um NPC, que é um amigo mais novo deles, que mentiu a idade para ir junto. E eles estão procurando desesperadamente entre os cadáveres esse amigo deles, que ele ficou para trás, eu vi ele, a gente tem que encontrar ele. E lá pelas tantas eu pedi pro Pablo fazer um teste para ver se encontrava, ele passou do teste e eu disse: tu enxerga ele lá. Como é que ele tá? Ele tá se mexendo. Eu vou até lá. Aí ele vai se arrastando pela terra de ninguém, tentando não ser atingido por algum atirador. E tu encontra, chega perto dele, tu vê ele ali deitado no chão, se mexendo. Ele, eu vou chegar nele, fulano, eu não lembro direito o nome dele. Fulano. E aí quando ele ergue o guri, ele vê que tá morto e a cabeça do guri cai. E de dentro da boca dele sai um rato enorme. E debaixo do guri começa a sair rato. Ele vê ele tá cercado de ratazanas gigantescas que estavam se alimentando dos cadáveres. E aí eu pedi pra ele um teste de sanidade, sei lá o que eu pedi, eu não lembro nem o sistema. E aí o Pablo olhou pra mim: cara, nem precisa pedir teste, eu vou perder aqui. E pegou e riscou um ponto de sanidade ou de... Humanidade. Como é que é? Humanidade. Eu acho que é o de humanidade. Ele ficou, cagado. E foi uma das cenas mais impactantes pra ele, assim. Se tu perguntar pra ele a cena mais impactante que ele já jogou, ele já me disse várias vezes que foi essa. E vários dos guris vão dizer que foram provenientes desse jogo também, que era muito legal. Eu joguei uma sessão nessa história. Eu era um médico de campo e o meu personagem morreu tentando salvar um outro soldado. Era no World of Darkness. E realmente foi muito fantástico. E assim, pra quem curte isso daí, tem esse livro, né, Nada Novo no Front. Também tem o filme de mesmo nome, que é muito bom. O pessoal que é cinéfilo e tem interesse nesse tipo de jogo e de ideia, né? Porque assim, a guerra, ela acaba não se tornando uma coisa, se tu joga naquele microcosmos dos combates, acaba se tornando uma coisa de soldado para soldado. Então, se tu estuda a história das guerras, tu encontra várias situações e vários momentos em que aquilo se torna muito, apesar de ser desumano, se torna muito humano, né? De tu ver conflitos humanos acontecendo e a pessoa naquela situação tentando agarrar a sua humanidade. Era isso que eu via nos personagens dos guris quando eu fui jogar esse jogo. Eu joguei uma ou duas sessões só. E era muito natural, né? Não era forçado, assim, do tipo, vou interpretar meu personagem assim. Não, ficou uma coisa normal. Seguindo essa indicação aí, isso... Tem um outro filme que é incrível e lembrou essa cena que o Davi estava falando, que é o Até o Último Homem. É um filme mais moderno, que é um filme fantástico. É muito bom. E que dá uma história de personagem incrível para jogar nesse ambiente de guerra, assim, e de Segunda Guerra. Eu acho que se pode dizer que o estilo de jogo que eu mais gosto talvez seja drama. Eminentemente drama. Uma história de guerra voltada em si mesmo, com o próprio Resgate do Soldado Ryan, né? Que é um excelente filme de guerra também. Drama é um tema, uma temática de jogo que eu nunca joguei muito. Eu acredito que ela nunca fez muito parte do nosso grupo, né? Do grupo do Dado Cadente. O que tô puxando pela memória agora, o que eu lembro mais que se aproximou de um drama foi um momento da campanha de Mago em que o meu personagem, ele se ligava às questões do passado dele, né? Ele era um cara viciado em álcool, né? Era um alcoólatra que havia perdido tudo, ele era médico, né? Havia perdido tudo por causa do alcoolismo, e tem um momento na campanha em que ele lida com essas consequências, né? Então foi um momento de drama, né, que foi bem interessante. Essa campanha a gente jogava lá no apartamento do Celso, né? E
no jogo, o apartamento que o Celso morava era o apartamento do meu personagem. Então ele usou elementos ali da situação que a gente tava pra colocar na cena. Foi bem impactante, bem interessante. Esse era um jogo bem legal, que misturava estilos, né? Era o Glória Mundi. Sim, Glória Mundi. Eu acho que a gente tem que, no futuro, pensar em uma forma de discutir, fazer um episódio sobre esse jogo, assim como a gente quer fazer sobre Wolf, né? E sobre os outros. Pô, até Lobisomem sai um programa bem legal. Sim, bem legal sim. pela campanha. Crônicas das Trevas, Dado Cadente. Vamos se encaminhando pro encerramento, pessoal. Cara, o que faltou, né, é a comédia. A comédia, ela nunca foi um tema central de jogo, mas ela sempre aconteceu, ela sempre apareceu muitas vezes nos nossos jogos. Principalmente no extra-jogo, né? Sim. Acho que a gente pode tratar da comédia em outro programa, tá? É possível. Estejam ligados no Dado Cadente para saber mais sobre essas nossas histórias e sobre esses jogos que nós falamos tanto aqui, que serão temas dos próximos episódios. Então, se tu tá ligado conosco até agora, eu espero que tu tenha gostado. Segue a gente no Spotify e te liga, porque nós vamos ter cada vez mais episódios. Feito. Maravilha! Boa noite a quem fica. Um abraço!